pessoal, voltando aí então, desculpe o último vídeo ter ficado cortado de repente, porque eu acabei ultrapassando o prazo, depois de recortar o vídeo para caber no YouTube. Olha só, prosseguindo então, a gente falou do princípio da individualização da pena, e além do princípio da individualização, a gente tem o princípio da proporcionalidade. Pessoal, o princípio da proporcionalidade é até meio autoexplicativo o nome. No momento da fixação da pena, a pena que foi fixada, tanto abstratamente pelo legislador, quanto no caso concreto pelo magistrado, não pode ser uma pena muito exagerada para o crime que foi praticado, né? Isso vem aí do princípio da vedação ao excesso, e também não pode ser uma pena muito branda, porque se você aplica uma pena muito branda, tanto abstratamente, o legislador pega um homicídio, por exemplo, e prevê uma pena de 2 anos, não faz sentido, né? Ou então um caso grave, um homicídio praticado com meios cruéis e tudo mais, que recebe uma pena mínima, também não faz sentido. Então, nesse caso, você tem aí a questão da proibição ou da vedação de proteção insuficiente, já que os bens jurídicos protegidos, no caso aí o direito à vida, ele tem que receber uma proteção suficiente do Estado. Então, a proporcionalidade ela passa uma ideia de equilíbrio, né? A pena prevista abstratamente no tipo legal ou a pena aplicada ao agente, no caso concreto, deve ser proporcional à gravidade do crime praticado. Beleza? Isso casa muito, no âmbito da pena concreta, casa muito com o princípio da individualização da pena. Né? E no âmbito em abstrato, é um recado para o legislador. O legislador ele tem que observar esse princípio. Perfeito? Em seguida, nós temos o princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena, que é basicamente aquela noção de que a pena decorre da lei. E aí, uma vez praticado um fato típico, ilícito, culpável e existente a punibilidade, ou seja, não tem prescrição, ou a gente não morreu, ou não tem perdão judicial, a aplicação da pena ela é uma medida que se impõe. Eu não tenho como evitar a aplicação da pena. Tá perfeito? E aí, continuando, nós temos também o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio está muito ligado às penas proibidas no Brasil, né? Nós vamos ver aí que são proibidas no Brasil. Né? É uma exteriorização desse princípio na nossa Constituição. A proibição de penas perpétuas, a proibição de pena de morte, a proibição de pena de trabalho forçado e a proibição de penas cruéis. Né? No geral, a pena, tanto no seu quanto de fixação, e aí que vem a proibição de pena perpétua, quanto na forma de seu cumprimento, e aí vem, por exemplo, a proibição de pena cruel, ela deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? E por fim nós temos aí o princípio da vedação ao bis in idem, ou seja, a pessoa, da mesma maneira que ela não pode ser processada 2 vezes pelo mesmo fato, como vocês já estudaram, ela também não pode ser punida 2 vezes por um mesmo fato. Vedação ao bis in idem no caso da pena. E vocês vão ver que essa vedação ao bis in idem ela repercute em diversos momentos da aplicação da pena. Né? Na verdade, muitas vezes essa vedação ao bis in idem constitui uma armadilha para o juiz no momento de fixar a pena, e a gente vai estudar isso com mais calma, conforme a gente vai explicando a forma de aplicação de pena privativa de liberdade no Brasil. Tá ok? Dando seguimento então, pessoal, o próximo tópico do material de vocês são as penas proibidas no Brasil. Né? A nossa Constituição Federal ela veda a aplicação no nosso país de alguns tipos de pena. A primeira pena, cuja aplicação ela é vedada no país, ela está lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, a linha A, que vai dizer que é vedada, que é proibida a aplicação da pena de morte. Só que a aplicação da pena de morte, pessoal, se vocês olharem o dispositivo, deixa eu até abrir aqui, para a gente poder fazer a leitura junto, artigo 5º, inciso 47, a linha A, não haverá penas, a linha A, de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Ou seja, pessoal, a pena de morte ela é proibida no país. Né? Não pode haver pena de morte, a Constituição é muito clara nesse sentido. A única exceção é a pena de fuzilamento, né, prevista nos termos do Código Penal Militar, em casos de guerra legalmente declarada, né, declarada pelo presidente com aprovação do Congresso Nacional. Então, essa é a exceção que nós temos, a pena de morte. E a doutrina, pessoal, ela traz ainda uma outra exceção que está lá na chamada Lei do Abate, né, que prevê a possibilidade de entrando uma aeronave não identificada em território nacional, haver o abate. Depois que você tem um aviso, né, você tem a questão do aviso, a aeronave não responde ao aviso, se for uma aeronave que coloca em risco ali a segurança nacional, a soberania nacional, seria possível, então, que a aeronáutica fizesse o abate dessa aeronave. A doutrina cita isso como um exemplo, que não está na Constituição, mas está lá na chamada Lei do Abate, que seria um exemplo de aplicação de pena de morte. Deixa eu até pegar aqui o número da lei para vocês. Aqui.
que é a Lei 7565 de 86, tá? A Lei 7565 de 86 que fala do abate de aeronaves hostis. E nós temos também, lá na Lei de Crimes Ambientais, a possibilidade de extinção da pessoa jurídica por crimes ambientais. Então tem parte da doutrina que vai dizer que isso seria uma forma de morte, né? Pena de morte da pessoa jurídica, mas, enfim, não é a pena de morte como todo mundo está acostumado a ter na cabeça, então é uma exceção meio estranha. A exceção constitucional que nós temos, que é uma efetiva exceção, é a exceção no caso de guerra declarada, perfeito? Artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Seguindo o artigo inciso 47, a linha B vai prever também a proibição de penas de caráter perpétuo. Pessoal, não é possível que uma pena seja cumprida por tempo indeterminado, né? No Brasil, lá no artigo 75 do Código Penal, nós tínhamos até o ano passado um limite de 30 anos, e esse limite, desde 2019, ele é de 40 anos. Então a pena ela não pode ser perpétua, ela tem que encontrar um limite, esse limite é fixado por lei, pelo artigo 75 do Código Penal, e é de 40 anos. Existe uma discussão muito grande se existe limite para o cumprimento de medida de segurança. Nós estudaremos isso com mais calma quando falarmos de medida de segurança, tá ok? São também proibidos, pessoal, as penas de trabalho forçado, né? Tem que tomar muito cuidado porque a nossa lei de execuções penais ela prevê o trabalho obrigatório do preso. Mas esse trabalho obrigatório do preso ele não é confundido com o trabalho forçado, porque o trabalho obrigatório do preso ele tem uma função diferente, ele tem uma função ressocializadora do preso. Ele, na verdade, ele é uma etapa do cumprimento de pena. Né? O que não pode haver são aquelas penas exclusivamente de trabalho forçado, sem período, sem tempo, sem condições de trabalho, sem benefício, sem pagamento, sem absolutamente nenhum tipo de reflexo na pena, igual a gente vê em filme, pessoal com aquelas bolas amarradas no pé ou coisa do tipo. Isso não pode haver. Né? Isso é um trabalho cruel. Isso não pode haver trabalho cruel no Brasil. Né? E, aliás, não pode haver pena cruel no Brasil, isso é uma pena cruel. E o último hipótese, justamente, de penas cruéis, né, que a pena ela não pode assumir uma forma cruel e tudo mais. E o que pena cruel é algo extremamente amplo, e, assim, de certa forma, a gente pode até dizer que diversos dos nossos presídios, pelas condições que eles apresentam, eles acabam propiciando uma forma cruel de cumprimento de pena. Isso é um problema seríssimo. Nós temos o país, o nosso sistema penitenciário já foi reconhecido pelo STF em uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ele foi reconhecido como um estado de coisas inconstitucional, tamanha a gravidade das violações a direitos fundamentais que ocorrem no nosso sistema prisional, mas isso é discussão para um outro momento. Para quem quiser se aprofundar no tema é super interessante, mas isso é uma discussão para um outro momento, perfeito? Pessoal, dito então as penas que são proibidas no Brasil, a gente tem as penas que são permitidas no Brasil. Só penas permitidas no Brasil são, primeiro, as penas privativas de liberdade. E dentro das penas privativas de liberdade eu tenho a pena de reclusão, eu tenho a pena de detenção e eu tenho a pena de prisão simples. Quando eu falo das penas de reclusão e detenção, as duas penas elas são penas de prisão. São penas previstas lá no Código Penal como penas de prisão. Só que existe uma diferença básica entre a pena de reclusão e a pena de detenção, que é o regime inicial de cumprimento da pena. Quando o Código Penal diz que a pena aplicada ao caso concreto, por exemplo, no roubo, no homicídio, é a pena de reclusão, é sinal que essa pena ela pode ser iniciada tanto no regime fechado, quanto no regime semiaberto, quanto no regime aberto. Vocês ainda vão estudar os regimes. Por outro lado, a pena de detenção, que é, por exemplo, o caso da lesão corporal de natureza leve, a pena prevista ali é até 1 ano de detenção. No caso da pena de detenção, o início do cumprimento dela somente pode ser no regime aberto ou semiaberto. A pena de detenção ela não pode ter início no regime fechado. A observação que se faz, pessoal, é que, muito embora uma pena de detenção ela não possa ter início no regime fechado, ela pode regredir para um regime fechado no caso de mau comportamento ou de descumprimento de alguma daquelas condições para manutenção do regime que vocês ainda vão estudar. Então o réu está no regime semiaberto, cumprindo uma pena de detenção. Ele pratica uma falta grave no cumprimento da pena, ele comete um outro crime, é condenado por outro crime, enfim, ocorre alguma situação específica. Esse réu, mesmo cumprindo uma pena de detenção, ele pode ser regredido para o regime mais grave, que é o regime fechado. Tudo bem? Então isso é possível. Ele não pode iniciar a pena de detenção no regime fechado. Ele só pode iniciar no semiaberto e no aberto. Mas ele pode ser regredido para o regime fechado enquanto ele está cumprindo. Já a pena de reclusão, que é a mais grave, essa sim pode ser iniciada tanto no fechado, quanto no semiaberto, quanto no aberto, dependendo
do tamanho da pena aplicada, dependendo se ele é reincidente, isso também a gente ainda vai estudar, perfeito? Já a prisão simples é um tipo de pena previsto para contravenções penais, é um tipo de pena que só existe na lei de contravenções penais. Existe a previsão de que ela é cumprida em estabelecimento penitenciário distinto do estabelecimento penitenciário em que são cumpridas as penas de reclusão e detenção, e os regimes somente são o aberto e o semiaberto. Não existe regime fechado para contravenção penal, nem mesmo como regressão, perfeito? Então a prisão simples ela é uma pena prevista somente para as contravenções penais. Acredito que você já tenha estudado contravenção penal no semestre passado com o professor que deu a matéria de Direito Penal 1, perfeito? Continuando então, pessoal, essas são as penas privativas de liberdade, lá do artigo 33 ao 42 do Código Penal, e nós temos também as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito eu vou estudar com vocês com mais calma quando eu explicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, lá na frente, depois da aplicação da pena, o juiz ele pode substituir a pena de prisão por uma pena restritiva de direito, e quando eu falar da substituição, eu vou falar das penas que estão previstas no Código Penal. Mas aí eu listei para vocês já no material, a gente tem a pena de prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direito, prestação pecuniária, e perda de bens e valores, perfeito? E a última pena, pessoal, prevista também, ou como pena autônoma, ou como pena cumulativa no nosso Código Penal, tem crimes que são punidos só com multa, tem crimes que são punidos com multa ou prisão, e tem crimes que são punidos com multa e prisão. É a pena de multa. A pena de multa, então, é a terceira espécie de pena prevista no nosso direito penal, e que nós também estudamos ela separadamente, porque tem a forma de aplicação da multa e tudo mais, ela vai ser estudada com mais calma mais adiante. Perfeito, pessoal? Pessoal, finalizando, a gente vai falar agora da execução provisória da pena. A execução provisória da pena, pessoal, foi uma questão que voltou a surtir algumas dúvidas no ano de 2016. Até 2016, o STF ele tinha um entendimento tranquilo, que foi construído na jurisprudência do STF, no sentido de que, por força do princípio da presunção de não culpabilidade previsto na Constituição Federal, a pena, para que ela fosse cumprida, para que se iniciasse o cumprimento de uma pena, de uma condenação, seria necessário o trânsito em julgado dessa condenação. Em razão, inclusive, desse entendimento do STF, pessoal, o Congresso Nacional, Desculpa, vou pausar só um minutinho. Desculpa, eu voltei aqui porque tive uma interrupção. Então, por força desse entendimento do STF, o Congresso Nacional ele chegou a alterar o Código de Processo Penal para colocar expresso dentro do CPP que a prisão, a execução da pena privativa de liberdade, ela somente ocorreria após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa foi a redação do artigo 2, essa é a redação, aliás, do artigo 283, e de maneira súbita, de maneira um tanto quanto inesperada, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de alguns casos, começou a entender, e de fato acabou entendendo, por meio de seu plenário, que a execução da pena ela não necessitaria do aguardo, ela não precisaria aguardar então o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que ela poderia ser cumprida imediatamente após a condenação em segunda instância, uma vez que, confirmada a condenação criminal em segunda instância, não caberia mais a revisão de provas pelo STF, pelo STJ, que essas instâncias não revisam provas. Então, a condenação, a matéria de fato, ela estaria toda examinada e a sentença não poderia ser executada. O problema, pessoal, é que ano passado, através do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, o STF voltou atrás. Então, atualmente, qual é a posição do STF em relação à execução provisória da pena? A posição atual do STF é que a execução provisória da pena ela não é possível pelo simples fato de alguém ser condenado em segunda instância. Essas ações declaratórias de constitucionalidade, elas reafirmaram a constitucionalidade do artigo 283, que previa, então, que a execução da pena só ocorre após o trânsito em julgado, e reafirmou uma jurisprudência antiga do STF, ainda que por um voto de diferença só, vocês devem ter acompanhado as discussões, no sentido de que, para a execução da prisão definitiva, da prisão-pena, é necessário o aguardo do trânsito em julgado. A pessoa ela só é presa no curso do processo realmente se for por força de uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, ou uma prisão temporária no curso da investigação, enfim. Beleza, pessoal? Acho que por hoje é isso. Tá? O tempo está acabando, desculpa essa correria no final.
Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Um grande abraço. Estou disponível no horário de aula para vocês no Instagram para tirar eventuais dúvidas que surgirem dos vídeos. Valeu!